Olá a todos, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando, né? Estamos aqui novamente para mais um acolhimento com Jesus, dando continuidade ao estudo da obra Fonte Viva, psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, e hoje vamos estudar a lição 64, que fala sobre os semeadores, né? Semeadores, nome bonito, né? Quem será que é isso? Quem será que Emmanuel tem a nos dizer sobre isso? Para nós começarmos o estudo de hoje, vamos fazer nossa prece inicial, lembrando, quem nos acompanha, tem algumas pessoas nos acompanham ao vivo, né? Outras pessoas assistem a gravação depois, sem problema algum. Né? Não tem qual é o mais importante, assistir ao vivo ou assistir depois? O mais importante é assistir, seja ao vivo, seja depois, em que momento for, em que hora do dia for, que dia for. Às vezes não tem como assistir na segunda, pode assistir na terça, na quarta, na quinta. Gente, sem problema, tá? E o mais importante é acompanhar, né? Ler a leitura, né? Ouvir o que nós falamos, posteriormente pegar o Fonte Viva, ler a página, ou vice-versa, ler antes a página para depois ouvir, aí é a gosto do freguês. O mais importante é leiam, participem, ouçam, reflitam, meditem, né? Meditem. Isso que é o mais importante. Vamos nós então? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos para mais um encontro. Que os bons amigos espirituais possam nos intuir, para que possamos colocar aqui as ideias mais certas, as palavras mais apropriadas diante do assunto do tema de hoje. E para aqueles que nos ouvem, e também para aqueles que estejam nos assistindo, que possamos ser intuídos, para captarmos a mensagem, a ideia, e assim colocarmos em prática a orientação de Emmanuel. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Vamos nós, gente? Semeadores. Aí tem uma citação de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3, que diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. É uma passagem até conhecida de Jesus. Eis que o semeador saiu a semear. Vamos ler juntos? E vamos fazendo os comentários em conjunto, né? Todo ensinamento do Divino Mestre é apropriado, sublime, na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale lembrar, né? Jesus tinha por hábito conversar com aqueles pescadores, aquelas pessoas que eram pessoas bem simples, e ele falava através de parábolas, né? Ou seja, ele contava o quê? Histórias. Só que por trás dessa história, por trás de cada história, existia um ensinamento de cunho moral. E é esse ensinamento moral que vem se perpetuando até os dias atuais, onde nós estudamos as parábolas de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo contém ali as parábolas de Jesus e uma interpretação que foi dada por Kardec à luz do Espiritismo, né? Então é importante nós estudarmos o Evangelho, é muito importante. E aqui Emmanuel, ele também resgata a parábola do semeador e
coloca aqui a sua interpretação, a sua ideia, a sua mensagem sobre essa figura chamada semeador. Aí ele continua: não nos fala que o semeador deve agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da Boa Nova à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Então, novamente, em mais uma página, em mais uma lição aqui do Fonte Viva, vem a figura de nós sairmos um pouco da nossa zona de conforto e olharmos mais para o nosso próximo. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Emmanuel tem repetido isso de uma forma exaustiva, principalmente nas últimas lições. Quem nos acompanha semanalmente já deve estar percebendo isso, né? Então, o que ele coloca aqui, o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É a importância que nós devemos ter de olhar para o próximo, de fazermos aquela pergunta, né? De que forma eu posso ser útil para o meu próximo, para o meu semelhante? Como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Como que eu posso estender a mão e acolher esse irmão ou essa irmã? É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, ponto, pausa, cadeia do eu, lembra muito o quê? Com a palavrinha, egoísmo, ego, da gente ficar só olhando para si, para si, para si, para si, né? O que ele está falando aqui é o seguinte, da necessidade que nós devemos ter de nos retirarmos da cadeia do eu. Veja bem, autoconhecimento é uma coisa. A necessidade de nós devemos olhar para si, para dentro de nós mesmos, para identificarmos os nossos defeitos e as nossas qualidades e, uma vez mapeados esses defeitos e essas qualidades, estabelecer um plano de ação para a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento. Isso é uma coisa. Outra coisa é o egoísmo, a cadeia do eu. Preciso pensar mais em mim. Eu sou mais importante que fulano. Eu preciso ter tais bens materiais porque tem um nome a zelar na sociedade. Esses pensamentos. Essa é a cadeia do eu, né? Se fulano adquiriu um automóvel mais potente, mais bonito, eu preciso também adquirir esse automóvel para não ficar atrás. Ou, se fulano adquiriu o iPhone da última geração, eu preciso também adquirir o iPhone da última geração para não ficar atrás. É o egoísmo, no sentido de me satisfazer e também um pouco de orgulho, lógico, para me satisfazer e ter sempre uma preponderância em cima da sociedade. É isso que ele está. Não tem nada a ver com autoconhecimento, né? Com autoaperfeiçoamento.
teria a ver se eu identificar isso em mim e tentar melhorar, né? Mas às vezes somos cegos a tal ponto que não admitimos isso ou identificamos e não queremos admitir comportamentos desse tipo, né? Então, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, entre aspas, terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. E se nós pararmos para pensar, gente, de certa forma, como nós temos ainda muitos vícios morais, de certa forma, nós ainda somos bastante intoxicados, né? Com esses vícios. A gente precisa se libertar deles, né? A gente precisa se libertar deles. Vai nos tornar mais leves, vai nos aproximar mais da espiritualidade de Deus, né? Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém. Os fariseus palafrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, os ricos e os pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então, o grande convite do nosso encontro dessa semana é esse. Vamos sair para semear. Vamos olhar mais para o próximo. Sair um pouco do eu. É um convite. Quem sabe nós nos surpreendemos com algumas coisas que nós vamos encontrar diante dessa experiência. Todos somos possíveis de fazer isso. Todos nós. Vamos? Semana que vem a gente retorna para mais um acolhimento com Jesus. Muita paz a todos e um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.